queridos, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso Tadel Online. Você está em nosso canal no YouTube e eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar para que nós possamos alcançar mais pessoas. E eu quero desde já fazer uma propaganda no nosso culto presencial, domingo às 9 da manhã e culto online, domingo às 18 e às terças-feiras nós estamos aqui através do nosso Tadel Online. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, envie uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você, nos apresentar e apresentar a igreja para você em nome de Jesus. Amém? E eu quero hoje falar acerca das 5 funções da célula. Nós temos recebido uma palavra de Deus, uma palavra de recomeço, uma palavra de renovo. Nós estamos entrando num tempo novo como igreja e isso também é muito válido para as células. Nós estamos num tempo de recomeçar, de reavivar cada uma das nossas células, que são os grupos pequenos que se reúnem nas casas. E eu quero que você tenha expectativa para esse tempo novo que Deus está fazendo em relação aos nossos grupos familiares, nossas células, Life Group. Amém? Tenha expectativa em nome de Jesus. E eu quero ler com vocês Atos 2, 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Vamos lá, Atos 2, 42, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, Tua palavra que é para o nosso ensino e instrução, como nós precisamos aprender com o Senhor e aprender com os primeiros cristãos. Nós estamos aqui diante de um texto tão belo, tão maravilhoso, que expõe, que demonstra o dia a dia dos primeiros cristãos, o qual nós nos espelhamos e nós queremos tanto aprender com a Tua palavra. Fala conosco hoje, mais uma vez, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, talvez você já tenha se perguntado por que nós somos uma igreja em célula. Será que um dia nós acordamos e resolvemos, eu acho que nós vamos fazer reuniões nas casas, eu acho que isso é uma boa ideia. Não foi necessariamente assim. O modelo foi dado há 2000 anos, conforme o texto que nós lemos aqui. Os irmãos reuniam no templo e nas casas. Então, a igreja organizada em pequenos grupos é uma assinatura, uma característica da igreja dos primeiros cristãos. E esse texto é tão maravilhoso, tão belo, porque mostra a vida, mostra o dia a dia da igreja, a igreja fluindo de forma sobrenatural debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Então havia palavra, havia oração, havia comunhão, havia ação social, havia milagres e muitas conversões todos os dias, ou seja, uma igreja viva, uma igreja pulsante. E nós desejamos a mesma coisa em cada uma das nossas reuniões. É o nosso alvo como igreja, viver a mesma coisa que esses irmãos viviam naquele tempo. E eu quero compartilhar, como eu disse, as 5 principais funções da célula. Qual que é a primeira função da célula? A primeira função da célula é o evangelismo, ganhar pessoas para Jesus. E como atrair pessoas para Jesus? Pessoas que talvez não iriam num culto,
mas que talvez se sintam mais à vontade numa reunião menor, numa reunião familiar, com pessoas conhecidas. Então é um lugar propício para fazer missões, para ganhar pessoas, para o evangelismo, é através dos pequenos grupos que se reúnem nas casas. Nós temos aquilo que nós chamamos o Projeto Natanael. Você sabe que Filipe e Natanael foram dois dos discípulos de Jesus, e um dia a Bíblia diz, está em João 1, que Filipe encontrou Natanael e disse: Natanael, eu encontrei aquele que diziam os profetas. E aí ele fala: eu encontrei Jesus de Nazaré. E aí Natanael fala: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe fala: vem e vê. Então, o projeto Natanael é de convidar aquelas pessoas que nós estamos falando de Jesus, nós estamos evangelizando, e nós vamos dizer para eles: vem e vê. Então, essa é uma das funções da célula, é o evangelismo, é a gente atrair as pessoas para Jesus através do projeto Natanael, de convidar alguém para vir para a célula, de vir para Jesus. Outra forma são os grupos de evangelismo, ou seja, o líder ou algum outro membro, ele está evangelizando alguém e ele vê o potencial de reunir com aquela pessoa por um período, talvez vai envolver mais pessoas, talvez familiares, e durante aquele tempo determinado, ele se reúne com estas pessoas e no final encaminha para a célula de origem, né? Ou esse grupo de evangelismo, ele pode se tornar uma nova célula. Amém? E outra maneira é o próprio evangelismo pessoal, né? Onde cada membro ele vai falar de Jesus para as pessoas e ele vai em seguida convidar, né, essa pessoa para vir para a célula, para se reunir, como nós falamos aqui no início, pessoas que talvez têm mais probabilidade de se reunirem, né, numa reunião menor, numa casa, através de uma pessoa conhecida. E uma outra coisa importante também a se dizer em relação ao evangelismo na célula é que o líder em treinamento, ali os auxiliares, eles devem sempre ficar atentos e eventualmente fazer o apelo, né, para que as pessoas possam receber Jesus ali através da célula. Então a primeira função da célula é o evangelismo. A segunda função da célula é o pastoreamento, é o acompanhamento, é o discipulado. Queridos, eu arrisco a dizer que o mais desafiador não é necessariamente ganhar, né? Nós temos visto, né, como as pessoas estão sedentas, o Brasil realmente está maduro, os campos estão brancos para a colheita. Então o grande desafio é a consolidação, é o cuidado, é o pastoreamento intencional e eficaz com cada pessoa. Então esse trabalho ele está ao encargo do líder auxiliar, dos seus auxiliares, né? Contando, é lógico, com a ajuda dos supervisores de setor. Então cada pessoa que chega na célula, ela vai receber um pastoreamento, ela vai receber uma especial atenção. Eu quero falar em outra mensagem sobre os 5 tipos de discipulado, né? Para que nós possamos entender como deve ser feito esse cuidado, esse pastoreamento, essa consolidação de cada pessoa que chega na célula. Então, já falei 2 funções. Primeira, evangelismo. O segundo, pastoreamento. A célula é um lugar adequado, propício para o pastoreamento das pessoas que vão chegando. E a terceira função da célula é comunhão. Queridos, toda célula, todo grupo pequeno, todo life group deve ter muita comunhão. O pastor Eibe fala sobre a visão do purê de batatas, né? Ou seja, onde todos estão muito ligados, muito juntos, muito amalgamados, né? Diferente de um saco de batatas, onde as pessoas estão até juntas, mas não ligadas.
Então é tão importante a visão do purê de batatas, né, onde todos estão muito unidos, muito engajados, né? Então a célula deve ter essa expressão, a expressão da família de Deus. Isso é tão importante dizer, não só no dia da reunião, mas é importante fazer coisas juntos, né? Outros momentos, né, para desenvolver comunhão, passear juntos, tomar um café juntos e etc. Então, a célula deve ser um lugar de muita comunhão. A oração de Jesus em João 17, 21 é pelo relacionamento entre nós como igreja, e a célula é lugar de relacionamento, como Jesus orou, que eles sejam um, como eu sou um com o Pai, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, quando nós nos movemos em unidade, e isso é muito favorável para desenvolver na célula, né? Então, a nossa unidade, ela atrai as pessoas para Jesus, como nós lemos aqui em Atos 2:47, né? O Senhor ia acrescentando dia a dia, porque eles viam aquele engajamento, aquela unidade que havia naqueles irmãos, e Deus acrescentava dia a dia as pessoas que havia de se salvar. Então, terceira função da célula é a comunhão. Então, a célula tem que ter muita comunhão, né? E comunhão fala de comida também, de comer junto, de orar junto, de poder compartilhar a palavra junto, mas também de comer junto. A célula precisa ter esse momento. E número 4, uma das funções da célula, a quarta função da célula é treinamento de líderes, né? Para que cada pessoa, para que cada discípulo possa assumir a sua missão, a sua posição no reino. Então, a célula é um lugar de treinamento. Então, em uma igreja em célula, os líderes são formados ali na prática, liderando, cuidando de pessoas, liderando a reunião. Então, através do discipulado também, né, que nós falamos aqui no início, uma ferramenta para formar o caráter através de um acompanhamento de perto, né? Então, cada pessoa é conduzida através de um trilho de liderança. Então, e a célula é esse lugar para poder treinar essas pessoas que farão a diferença nesse tempo e nessa geração, em nome de Jesus. Então, a célula é um ambiente também de treinamento na prática, para poder cada pessoa cumprir o seu chamado, a sua missão. E número 5, célula é lugar de crescimento e multiplicação, que é aqui a última função aqui da célula, é o crescimento, é a multiplicação. Então a célula tem muitas funções, mas ela vai caminhar, ela vai ser conduzida para o crescimento, para o avanço e para a multiplicação. Eu diria que a principal função da célula é a multiplicação. Então, essa célula ela deve ser um organismo vivo, que cresce e que se multiplica. Então, o líder ele deve ser alguém que vai colocar o seu grupo, colocar a sua célula na rota do crescimento, né? Então, ele vai fazer muito evangelismo, muita comunhão, muito treinamento de líder, e uma célula saudável, ela vai crescer, ela vai multiplicar. Então o líder, ele vai já ficar atento quem vai ser o próximo líder da próxima célula, quem vai ser o próximo anfitrião, qual vai ser a próxima casa. Enquanto isso, as pessoas estão chegando, a célula está crescendo. Lembrando que a célula não precisa ficar muito grande para se multiplicar, tá? Então, em média, 12 a 14 pessoas, uma célula já está caminhando para a multiplicação, havendo já o líder, havendo uma próxima casa. Se a célula ficar muito grande, assim, grande demais, pode perder aquele ambiente gostoso de família, né? Então, está virando já um culto. E também não pode ficar muito pequena. Então, não pode multiplicar antes da hora, né? Para não correr o risco de depois ter que voltar, uma célula ficar mais fraca e tudo mais. Então, tem que multiplicar na hora certa, nem antes e nem depois. Mas o líder vai ter essa graça para poder ter essa sensibilidade de poder fazer isso na hora certa, debaixo da ação do Espírito Santo, da ajuda do supervisor. Então isso é tão importante, a gente poder observar quais são as funções da célula, para que uma célula existe. Então, recapitulando, primeira função, evangelismo. Segunda função, pastoreamento, né, acompanhamento, discipulado. Terceira função,
comunhão, toda célula deve ter muita comunhão. Quarta função, treinamento de líderes, treinamento de discipuladores, pessoas que vão cumprir o seu chamado. Número 5, a função mais importante de uma célula é o crescimento e a multiplicação. Amém, queridos? Então, tão importante. Quando nós olhamos para esse texto aqui de Atos 2, nós vemos todas estas funções aqui sendo colocadas em prática, tá bom? Então, uma coisa importante que precisa ter na célula é um ambiente espiritual, é um ambiente de oração. Cada pessoa que chega na reunião, que chega na célula pela primeira vez, deve receber uma palavra profética, deve receber oração. Queridos, e isso vai ser uma coisa que vai ser tão natural, né? Aliás, não é natural, é algo sobrenatural, mas é espontâneo, porque a ação do Espírito Santo de Deus tem estado sobre cada uma das células, em nome de Jesus. Quero orar junto com você. Pai, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos pela tua bondade. O Senhor tem nos dado uma palavra de recomeço, de renovo. Senhor, que essa unção esteja sobre cada uma das células, em nome de Jesus, que possamos receber do Senhor essa ação do Espírito Santo, nos constrangendo para um tempo novo, e que nós estejamos na mesma sintonia, na mesma unção dos primeiros cristãos, e nós possamos mover em muita oração, em muita palavra, em muita comunhão, que possamos nos preparar para essa colheita abundante que o Senhor tem para nós. E cada célula esteja na rota do crescimento, do avanço e da multiplicação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.